pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eclesiástico, capítulo 28, versículos do 28 ao 30. Nos diz assim a palavra de Deus: cerca os teus ouvidos com espinhos, e não queiras ouvir a língua perversa. Mas põe na tua boca portas e ferrolhos, guarda com cuidado tua prata e teu ouro, e para tuas palavras prepara uma balança, além de freios bem ajustados para a tua boca. Toma cuidado para que não venhas a escorregar com a língua, e não caias à vista dos inimigos que te espreitam, e a tua queda não seja incurável nem mortal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Todos os dias aqui no Sorrindo para a Vida, Deus vem nos ensinar a ser feliz. Vem nos dar uma palavra de alegria, de felicidade, de libertação. Essa palavra pode até, num primeiro momento, parecer uma palavra assim negativa, mas não é. Esta palavra é uma força para nós, uma proteção para a gente. Que veja, nós celebramos nesse Hosana Brasil as vitórias de Deus nesse ano de 2019. Mas essas vitórias são alcançadas junto com Deus, não é? É vitória de Deus na nossa vida, mas é vitória nossa também em Deus. Nós somos chamados pelo Espírito Santo a sermos cooperadores da graça de Deus. Tem uma parte que toca para nós. Santo Agostinho disse isso muitíssimo bem. E depois ninguém, depois dele, conseguiu dizer a mesma coisa com mais precisão. Ele disse que a graça supõe a natureza. Que quando tem alguém... O que isso significa? Que quando a natureza é mais preparada, a graça se manifesta mais abundantemente. Que quanto mais a gente colabora com Deus, mais espaço a gente abre para Deus agir na vida da gente e por meio de nós na vida das outras pessoas. Por isso a palavra de Deus, ela nos leva por um caminho de cura interior, de reconstrução da imagem e semelhança de Deus, ferida em nós pelo pecado. Nos leva à cura da nossa autoimagem, nos leva à cura das nossas lembranças, nos leva à cura dos nossos sentimentos, dos nossos afetos. Mas a palavra de Deus também nos ensina, gente, que nós precisamos aprender a nos proteger, além de nos curarmos em Deus, a nos proteger de certos golpes que nós não precisaríamos nos expor a eles. A palavra de Deus nos ensina a evitar um sofrimento estúpido, desnecessário, improdutivo. Porque tem sofrimento na nossa vida que nos une mais a Deus. Mas tem sofrimento na nossa vida que é desperdício de tempo, de energia e de vida. A própria palavra do Senhor nos diz que a tristeza não tem utilidade alguma. Olha aí um exemplo de um sofrimento que não presta para nada. Tristeza. Então a palavra de Deus, ela nos ensina. Você foi ferido? Deus pode curar você. Faça esse caminho de cura. E vai nos ensinando. Não é? O que esses livros que tantas vezes nós apresentamos aqui, de cura física, de cura interior, o que esses livros fazem por nós? Eles vão pensando na palavra de Deus, esses ensinamentos sobre cura, vão aplicando nos nossos tempos, vão demonstrando através dos testemunhos de como Deus agiu na vida das pessoas, o quanto isso é verdadeiro, o quanto isso é real e o quanto está próximo de nós essa graça de cura. Mas a fonte da qual essa graça emana é a palavra de Deus.
Então ela nos mostra um caminho de cura para ser feito. Mas a palavra de Deus, gente, nos ensina a nos protegermos de certas feridas emocionais, de certos golpes contra a nossa pessoa. Nos ensina a proteger o que para nós é sagrado. A palavra de Deus ensina você a proteger o seu sagrado. Por isso eu tenho muita pena de uma pessoa que tenha resistência, repulsa, desprezo pela Bíblia. Nunca fique revoltado, sabe, com a pessoa que despreza a Bíblia, que menospreza, sabe, que tem aversão. Não fique com raiva da pessoa. Não tenha rancor, ódio da pessoa por causa disso. Tenha pena, tenha compaixão, porque a pessoa está na escuridão e essa repulsa só faz mal para ela mesma. Não é? Faz mal para ela e para as pessoas contra as quais ela acaba agindo, porque quem está mal vai espalhando o mal, né? Quem está bem espalha o bem. Você pode ver que uma pessoa cheia de alegria, ela leva alegria para onde ela vai. Mas você também vai ver que uma pessoa cheia de tristeza, ela causa tristeza por onde ela passa. Uma pessoa que não se cura e por isso vive cheia de feridas, ela vive ferindo os outros. A gente dá o que a gente tem. A gente espalha aquilo que a gente transborda. Quem só transborda coisa que não presta, é isso que espalha. Quem só carrega negativismo, é isso que acaba dando. E o pior, dando para as pessoas mais próximas, mais queridas. Tudo aquilo que você transborda, meu amigo, de bom e de ruim, minha irmã, cai primeiramente sobre as pessoas que mais estão perto de você porque te amam. Então quando eu transbordo o bem, eu ajudo principalmente os que estão próximos. Agora quando eu transbordo o que não presta, eu prejudico principalmente os que estão próximos. E a palavra de Deus nos ensina o quê? A gente a ter cuidado, a gente a se curar e a gente a proteger o que para nós é precioso. E por isso ela diz assim, olha, cerca os teus ouvidos com espinhos. Tem alguns lugares aqui em Cachoeira Paulista que você vê as pessoas, elas fizeram cercas vivas. Em vez de pôr muro, elas colocaram cercas vivas. E tem alguns que até põem essa primavera que é tão bonita, mas a primavera ela é muito cheia de espinhos. Muito cheia, gente. E é difícil de cortar. Então quando você faz uma cerca de primavera em volta da sua casa, do seu sítio, da sua chácara, olha, se alguém quiser entrar ali vai ter um trabalhinho, vai sair ferido, não é? No mínimo. Cerca os teus ouvidos com espinhos, porque não é que ele não vai ter acesso, mas esse acesso será filtrado. É um jeito de você repelir o que é mal. Cerca os teus ouvidos com espinhos e não queiras ouvir a língua perversa. Não queira escutar fofoca. Não queira escutar mentiras. Não queira escutar nada de mal a respeito de outras pessoas. Não vale a pena. Só contamina a gente, só suja a gente por dentro. Só traz negativismo para nós, só faz a gente pensar decepções com a vida. Às vezes, aquela pessoa que você tanto admirava, vem alguém trazer má notícia dela para você. Para que isso serve? Só para desanimar você, para desacreditar o ser humano, para fazer você pensar que não vale a pena confiar, acreditar em ninguém. Não é assim? Então, se alguém vem te dizer perversidade, fecha o ouvido. Foge destas palavras, não é? Mas ao mesmo tempo diz aqui a palavra de Deus, em que você não ouve a língua perversa, põe também na tua boca porta e ferrolho para não sair da sua boca o que é mal, o que não presta, o que é perverso. E diz aqui, ó, guarda com cuidado o teu sagrado, o teu valioso, o teu precioso, não é? Guarda com cuidado tua prata e o teu ouro. Aquilo que para você tem valor. E para as tuas palavras, prepara uma balança.
Por que está falando de ouro e prata e logo depois está falando de palavras? Porque as coisas mais preciosas que nós temos estão dentro do nosso coração. E muitas vezes a gente expõe o que a gente tem de mais precioso por meio das nossas palavras. Então, mais do que pesar o ouro e a prata numa balança, pesa a palavra que você vai dizer. Não é? Então, prepara uma balança para você pesar suas palavras, mas mesmo assim não confia não. Prepara também um freio bem ajustado para a sua boca. Por quê? Toma cuidado para que você não venha escorregar com a língua. Não é? Até uma imagem interessante da gente pensar. Tem gente que tem a língua tão grande que tropeça nela, né? É isso que essa palavra está falando. Toma cuidado que você não venha a escorregar com a sua língua e você não caia à vista dos inimigos que te espreitam. Tem gente que te espreita. Tem gente que fica de olho em você, esperando você escorregar. Olha, é importante, muito importante, a gente encontrar na nossa vida pessoas com as quais nós possamos abrir a nossa alma. É importante a gente ter amigos de verdade. Pessoa que nos aconselhe e nos leve para Deus. Hoje, os meus amigos de verdade são aquelas pessoas que me levam para Deus. São aquelas pessoas que estão comigo nos momentos de alegria e de dor. São aquelas pessoas que se unem comigo no objetivo da evangelização. Porque se eu tenho uma missão da parte de Deus que é evangelizar, e uma pessoa me desvia disso, ela não pode ser minha amiga. Eu não acredito nessa amizade. Os meus amigos são os meus companheiros, são os meus primeiros parceiros de evangelização. Não é? É importante demais a gente ter pessoas assim na vida da gente. Um ombro amigo que a gente possa chorar. E eu aproveito aqui para agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Minha esposa, Rosa, é uma mulher maravilhosa. É o meu ombro amigo. Em tantas vezes eu posso me apoiar, posso chorar, posso ser quem eu sou. Livre de preconceitos, livre de julgamentos. Não é? Quantas vezes a Rose foi o meu consolo. E como é bom a gente ter alguém assim na vida da gente. Você também precisa ter essa pessoa com quem você abrir a sua alma. Mas veja, essa palavra está nos dizendo que também existe uma sabedoria da gente não se expor. Não se exponha para qualquer um. Não se exponha desnecessariamente. Nós não temos que dizer tudo para todos, gente. Porque tem gente que diz isso, né? Minha vida é um livro aberto. Mas depois você não pode chorar, porque alguém fica relendo os capítulos negativos do seu livro, né? Do livro da sua vida. Então, a gente ser transparente é uma coisa. Agora, a gente pegar as coisas sagradas da gente e expor para qualquer um, é como disse Jesus. É jogar pérola aos porcos. É jogar o que é sagrado aos cães. O que é sagrado da nossa vida, a gente não dá para qualquer um. Porque a pessoa vai estraçalhar. Até Jesus diz isso. Você joga pérolas aos porcos, depois deles pisotearem, esmagarem, destruírem as pérolas, ainda se voltam contra você. Quantas vezes você viu isso acontecer na sua vida? Você abriu o espaço mais precioso para a pessoa. E além dela usar aquela posição privilegiada contra você, depois de destruir o espaço que você abriu para ela, ainda se determinou contra a sua pessoa. Então a gente tem que ter sabedoria. Porque infelizmente, aqui na terra nem todo mundo age como nosso amigo. Um dia no céu, quando a graça de Deus tiver curado definitivamente as nossas feridas e os nossos pecados, todos viveremos na amizade. Mas infelizmente, gente, nós temos que ter olhos abertos para enxergar que algumas pessoas nem admitiram ainda a ação de Deus na vida delas. E olha, agem contra nós. Então há uma sabedoria da gente não se expor.
Não fique contando da sua intimidade para todo mundo. Esposa, nunca fale do seu marido para ninguém. Nunca fale da intimidade que você tem com o seu marido. Nunca fale mal do seu esposo para pessoa alguma, nunca, em nenhuma situação. Olha, mesmo que você precise de ajuda, porque é um homem violento e tudo mais, então vá no lugar certo. Se está ameaçando a sua vida, vá à polícia. E ali não fale mal, seja verdadeiro, exponha fatos. Porque uma coisa é você expor o que está acontecendo, outra coisa é criar um juízo negativo em cima da pessoa e até piorar o quadro para poder ser ouvido. Nunca fale mal do seu marido para os seus filhos. Porque primeiro, isso é algo entre você e a sua esposa, entre você e o seu marido. É da intimidade de vocês dois. Segundo, se a gente, às vezes, que é adulto, não está sabendo lidar com o problema, não se sente com condições psicológicas de suportar aquela carga, o que é que faz a gente pensar que os nossos filhos, que ainda estão amadurecendo, vão aguentar? Pois é. Olha aí, ó, a Paula está dizendo que isso é crime até, é abandono de incapaz, não é? E um pecado. Porque depois passa a situação, marido e mulher até se reconciliam, mas e os danos na vida do menino, na vida da menina? Você está vendo como tem coisas que a gente tem que ter cautela? A gente não deve ficar expondo. Não fale mal da sua esposa para sua mãe. Porque a sua mãe ama você. E se você falar mal da sua esposa para sua mãe, briga de marido e mulher, a gente sabe como é que é, né? Nem põe a colher no meio. Porque depois os dois se acertam, os dois se reconciliam. E quem está fora é que fica boiando. Você fala mal da sua esposa para sua mãe, depois você e a sua mulher se acertam, mas a sua mãe não se acerta com ela. Vai ficar carregando no coração a mágoa daquela mulher ter ferido o filho dela. Então tem coisas que a gente tem que ter sabedoria de não ficar expondo. Tem um ditado que diz que quando a gente tem um dedo machucado, parece que tudo acerta nele, né? Você já machucou o dedo? Eu já. Gente, é incrível. Naquele dia você descobre que você tem dedo. Porque toda hora uma coisa vem te lembrar. E olha, a gente, é interessante, né? Você bate, por exemplo, o mindinho do pé. Gente, depois de você bateu a primeira vez e machucou, parece que toda hora você acerta o bendito. Não é assim, sabe? Não é? Sapo foi em missão com a Salete. Salete trancou o dedo do sapo sozinho dentro do carro. O sapo estava fora, o dedo ficou lá dentro. O sapo ficou com a unha preta, né, sapo? Agora que está querendo melhorar. E toda hora a gente bate. Teve que fazer cirurgia. Teve que fazer cirurgia, tirar a unha. E olha, várias vezes aqui ele disse que ele não estava podendo dar lá a aula de teclado daquela mão, porque estava machucado e tudo mais. Tenho certeza quantas vezes no dia ele foi lembrado que aquele dedo estava machucado, não é? É assim, quando você tem uma fraqueza, tudo acerta nela. A gente tem que ter cuidado com a exposição das nossas fraquezas, gente. Nós temos um povo muito bom dentro da igreja, mas imprudente e mal orientado, que acha que é transparência você ficar se expondo o tempo inteiro. E acha bonito a pessoa ficar parecendo fraca, se mostrando fragilizada. Tem uma cultura no nosso meio religioso assim. Mas ó, isso não é inteligente, isso não é prudente, isso é uma exposição desnecessária. As nossas fraquezas a gente conta a quem pode nos ajudar, e não a quem vai usá-las contra nós. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa esperta. Use a sua inteligência, use a sua esperteza. Não fique desabafando com qualquer pessoa. Porque cada pessoa com a qual você desabafa, você se torna um possível refém dessa pessoa no futuro. Então, você vai contar coisas que os outros não podem saber? Escolha a quem. Porque um segredo só é segredo enquanto ninguém sabe. Depois que você contou para uma pessoa, segredo não é mais. Tá certo? Então veja o que você diz, veja para quem você diz.
Porque quando você expõe a sua ferida, igualzinho o dedo machucado, tudo vai bater em cima dela. Posso dizer em outras palavras? Não fique reclamando da vida. E não fique mostrando a qualquer um aquilo que te afeta. Porque tem gente que fica o tempo inteiro reclamando. E quando você fica reclamando, você mostra para a pessoa o que te irrita. Você mostra para a pessoa o que te enfraquece. Você mostra para a pessoa o que te abala emocionalmente. E isso não é muito inteligente. Por quê? Porque quem quiser te prejudicar vai saber aonde acertar. E vai bater justamente onde dói e onde enfraquece. A pessoa vai acertar onde ela sabe que vai te derrubar. Então, cautela. Os ditados populares, eles são bons, ajuda a gente a guardar, né? Caldo de galinha e prudência nunca fizeram mal a ninguém. Então, não só toma caldo de galinha, seja prudente, né? Às vezes a pessoa está doentinha e tudo mais. O que a gente vai fazer para ela comer, para ela ganhar um pouquinho de força? Faz um caldinho de galinha para ela. E quando a pessoa está toda detonada, destruída, machucada, vamos ajudar essa pessoa a ser prudente. Olha só, um exemplo de imprudência. Há muitos anos atrás, um senhor me escreveu. Ele contando que ele estava numa situação desesperadora, porque ele entrou em situações de envolvimento com agiotas, e agora ele estava ameaçado, correndo risco inclusive de morte, pelo que ele falou. Acompanhei, rezei por aquele homem, ajudei, dei bons conselhos, e aí ele foi se animando, e ele foi se disciplinando, e ele tomou uma bela iniciativa, ele resolveu todos os problemas, gente. Pagou todas as dívidas. E para comemorar as dívidas que ele pagou, ele fez uma viagem que custou mais do que o que ele devia. Oh, meu Deus do céu! Nessa hora, a gente tem que lembrar que a gente é de Jesus Cristo, para a gente não dizer uma besteira, porque a vontade que a gente tem é até de xingar. Que como é que a pessoa me faz uma coisa dessa? Não tem prudência nenhuma. Sabe, tem gente que se prejudica por imprudência. A pessoa vai fazendo, olha, custa se reconciliar com a esposa, custa se reconciliar com o marido, aí quando parece que está tudo bem, aí se sente seguro para fazer os mesmos erros de sempre. Tem que usar a cabeça para poder pensar, para poder viver de uma forma melhor, sabe? Seja uma pessoa prudente. Porque como diz aqui esta palavra, olha, não caia à vista dos inimigos que te espreitam. Pouco ou muito, a gente sempre tem alguém que não gosta da gente e que fica nos observando, procurando oportunidade de fazer maldade. Como é que você vai dar chance para a pessoa fazer maldade contra você? Sem você dar chance já faz, agora imagina você dando. Não é quando você dá oportunidade, quem não gosta de você, que está sempre em busca de uma ocasião para te desmerecer, para poder fazer piada às suas custas, vai aproveitar. Você sabe disso, né? Quem não gosta da gente está sempre em busca de uma ocasião para nos desmerecer, para nos colocar para baixo, para fazer um comentário que nos desabone, para fazer piada às nossas custas. Sempre tem. Tem gente que é talentoso, tem gente que é esperto, tem gente que é habilidoso para fazer maldade. Você olha, você não acredita a inteligência da pessoa. Mas é uma inteligência contaminada. Você pode ver que quem é muito esperto para fazer o mal tem uma dificuldade imensa para fazer o bem. A pessoa não tem uma criatividade para coisa boa. Tanto que a gente até fala, né? Se as pessoas usassem essa criatividade para o bem, ela seria um sucesso. Se ela usasse essa criatividade em favor dela, ela teria dinheiro, ela teria êxito, ela seria um espetáculo no trabalho, mas usa a esperteza exatamente para infernizar a própria vida e a dos outros. Tem gente que tem essa habilidade e joga verde para colher maduro, fica brincando com você, jogando com você.
Olha, usa de insinuação para descobrir o que você está escondendo, para descobrir onde dói. E olha, e usa de 1000 estratagemas, usa de 1000 artimanhas para cutucar suas feridas. Olha, nada como a vida para ensinar pra gente. Às vezes você está ali no meio de uma conversa, a pessoa te dá uma cutucadinha. Se você é ingênuo, você solta a língua. Você vai falando que a pessoa mexeu numa coisa que ela é indigesta para você. A gente tem que aprender a pôr cabresto na língua. Olha aqui, ó. Toma cuidado para que não venhas escorregar com a língua e não caias à vista do teu inimigo. Então, por causa disso, guarda com cuidado a tua prata, teu ouro e as tuas palavras. Para elas prepara uma balança, além de pôr um freio bem apertado na tua boca, ajustado. Doma a língua, porque tem gente que vai cutucar a sua língua, vai cutucar você. E se você não tiver um freio bem firme, você vai soltá-la. Porque olha, vou falar de mim para não falar de outras pessoas. Tem horas que a gente recebe umas cutucadas que ou vontade de falar. Só que aí vem o Espírito Santo e diz assim: fica quieto. Isso é uma armadilha. Você vai cair nessa armadilha. E a gente vai aprendendo a se conhecer, né? Eu, por exemplo, já percebi que quando eu estou muito cansado, parece um tipo de embriaguez. Eu começo a rir demais, eu começo a ficar muito solto. Depois que eu passei daquela linha, sabe, Emanuel? Eu tenho que tomar cuidado, porque eu me comporto igual um bêbado, de cansaço, de sono. E nesta hora eu acabo falando que eu não devo. Então quando eu estou cansado, o que eu aprendi? Está na hora de dormir, vai descansar, pôr o juízo no lugar, né? A gente tem que se dar esse conselho, está falando demais. Vai dormir que você ganha mais. Seja esperto. É bom a gente ter esposo, esposa para ajudar a gente nessa hora e dizer, vai, que já deu a sua hora. Seja esperto, não fique se revelando a qualquer um, porque nem sempre, gente, é qualidade a gente ser um livro aberto. Às vezes é qualidade e às vezes não é qualidade. Às vezes é um defeito e a maioria das pessoas não dá valor ao que é fácil demais. Nós temos que ser pessoas acessíveis, mas nós não podemos ser, entenda bem a palavra, nós não podemos ser pessoas fáceis, no sentido de pessoa vulgar, no sentido de pessoa que não se dá valor. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Quando a gente é fácil demais, ninguém valoriza a gente. Quer ver uma qualidade tão ruim quanto a de preguiçoso? É a de faz tudo. O faz tudo, ele é um pobre coitado igual um preguiçoso. Porque o preguiçoso ninguém quer saber dele. O faz tudo, todo mundo quer saber para explorar ele. E como ele faz tudo, ele não consegue se dedicar em nada. Então ele é sempre um remendo. Não tem quem vai falar, chama o fulano, põe o fulano, o fulano. Ele é o primeiro a ser chamado e o primeiro a ser dispensado. Coitado. Se dedica, é esgotado, mas as pessoas não o valorizam. Sabe por quê? É fácil demais. Ele não tem critério, ele não se dá valor. Você precisa se valorizar. Aprender a administrar bem o seu tempo. Se gastar com coisas que valem a pena. Porque quando você gasta a sua energia com uma coisa que não tem valor, você depois não tem para gastar com a que tem valor. Você não é dois, amigo, você é um só. Minha irmã, você é uma pessoa só. Por mais que digam para você que você trabalha por 10, é mentira, você não trabalha por 10. Você trabalha por uma pessoa só, que trabalha direitinho, que trabalha bem, que não tem preguiça. Mas você não trabalha por 10. Então a gente tem que ter inteligência de administrar bem o nosso tempo, administrar bem as nossas forças, administrar bem as nossas energias, senão a gente se torna vítima de quem menos precisa. Às vezes quem precisa não tem coragem de chegar para a gente pedir ajuda. E às vezes quem não precisa fica ali sugando a gente o tempo inteiro. Se valorize. E o primeiro passo da valorização se dá por você não ficar, se entregando aí de qualquer jeito para qualquer um. Se dê valor. Preserve-se.
Se você fica contando o negativo da sua vida para todo mundo vai te ver de forma negativa. Se você fica contando coisas que te põem numa situação de coitado, as pessoas não vão valorizar você. Vão ver você como um coitadinho, uma coitadinha. Você não é um coitadinho. Você não é uma coitadinha. Você é uma pessoa de fibra. Você é uma pessoa de coragem. Você tem dons, você tem capacidade, você tem inteligência. É só usar. Se dê valor, se preserve. Sabe, tem gente que é tão carente que mesmo sabendo que a outra pessoa só espizinha, vai lá falar para ela, vai lá deixar participar da própria vida. Se a pessoa só tem te machucado, te maltratado, você não acha que está na hora de dar um tempinho, se afastar um pouco, repensar esse relacionamento? Dar um tempo para outra pessoa também cair em si e ver que estava te prejudicando? De pelo menos se arrepender? Preserve-se, não fique expondo seus problemas pessoais, não fique expondo seus problemas familiares por aí, não fique contando as situações que desmerecem seus filhos. Sabe, muitas vezes eu vou em missão e pregando, eu trago os testemunhos que abarcaram a minha vida e que abarcam a minha vida, mas são situações, graças a Deus, em Nosso Senhor, superadas, resolvidas. São problemas do cotidiano, mas eu vou ficar expondo meus filhos? Ou um erro que um deles cometeu, para que diante de uma infinidade de acertos, as pessoas enxerguem ele só por aquilo que ele fez de errado? Você vai reduzir anos a fio de vitórias dentro de um matrimônio a um erro? Todo mundo enxergar a vida de vocês a partir de um erro que você cometeu, que a sua esposa cometeu, que o seu marido cometeu. Roupa suja, se lava em casa. Talvez você vai precisar de ajuda de alguém, que está difícil demais. Vá no lugar certo. Se é violência, como eu falei, às vezes você vai precisar da ajuda da polícia. Mas quando não chega a casos extremos assim, vai procurar um acompanhamento. Gente, tem tanto padre bom. É só você procurar que você acha. Tem tanto padre bom, sábio, preparado, estudado e não materialista, e não consumista, e não dinheirista. Tem sacerdote muito bom que entendeu que ele se consagrou a Deus para dar a vida pelos outros. Atende gratuitamente. Só que é o que eu falei para você. Às vezes o que é fácil não é valorizado. Às vezes você tem o ouro dado de graça num sacerdote extremamente preparado, formado, doutorado em psicologia, em psicoterapia. O homem é um fenômeno, mas ele não cobra porque faz por amor. Aí a pessoa despreza um camarada como esse e vai num outro que foi aluno dele. E tem que comer muita farinha ainda para chegar onde ele está, mas cobra. Então, como esse aqui cobra, às vezes ele tem mais valor. Calma. Deus põe ao nosso acesso, às vezes gratuitamente, os melhores tesouros. Hoje o que tem de mais precioso que você vai experimentar lhe foi dado de graça. A água que você bebe, o ar que você respira, o sol que brilha sobre você. Sem isso você não vive e é de graça. Tem muita coisa boa que Deus faz chegar até nós gratuitamente. Procure um sacerdote bom para acompanhar você nesse momento de sofrimento. Sabe esses mosteiros? Gente, esses mosteiros carmelitas, esses mosteiros beneditinos, dominicanos, agostinianos. Olha como tem gente boa ali dentro. Santa, sensata, orante, inspirada. Mas não tem nenhum mosteiro na minha cidade. Vamos rezar para ter, né? Cada cidade precisava ter um. Para ser esse local de oração, de intercessão, de adoração ao Senhor. E uma palavra, um ouvido, um colo e uma palavra em favor das pessoas daquele lugar. Então, se você precisa de ajuda, procure no lugar certo. Você vai precisar procurar um profissional para acompanhar você psicologicamente. Alguém com formação, não é? Mas se cuide, se preserve, não é? Não fique expondo as coisas da sua intimidade, da intimidade da sua casa por aí, ou até
a mais insignificante das criaturas vai conseguir machucar você. Até a pessoa mais despreparada vai conseguir te dar um tombo. Eu já contei aqui no Sorrindo para a Vida como uma mulher passou aí semanas carregando veneno na bolsa por causa do comentário que uma criança fez com ela. Uma criança fez um comentário que ela não foi capaz de suportar, e por causa do comentário, da brincadeira da criança, ela ficou pensando em se envenenar e carregou com ela veneno. Sabe o que é isso? Uma fragilidade tão grande que a gente não resiste ao golpe de uma criança. Então nós temos que cuidar de ser reservados e prudentes e não revelar duas coisas. Tem duas coisas que você não pode ficar contando para as pessoas. Primeiro, para todo mundo, tá? Primeiro, aquilo que te aflige. E segundo, aquilo que te levanta. Essas duas coisas a gente não deve ficar publicando. Não fique contando para os outros aquilo que te angustia. Porque vai ter gente que vai querer usar isso contra você. E não fique contando para as pessoas aquilo que te levanta. Porque tem gente que vai querer tirar isso de você. Então por que a gente guarda essas coisas? Para que, sabendo aquilo que nos atinge, ninguém venha nos atormentar. Não é? E para que, sabendo aquilo que nos anima e revigora, não venham tentar tirar isso de nós. Preserve as suas fontes de alegria. Sabe? Não só busque a cura interior, mas se proteja também de novas feridas. Como? A palavra de Deus, ela vai nos falando. Não se comprometa, não se aconselhe com gente tola, com gente fofoqueira. Não se comprometa diante de estranhos. Veja o que você fala diante de pessoas que você não conhece. Porque às vezes você não conhece a pessoa, mas a pessoa te conhece. Nós que estamos nas mídias, não é? Que aparecemos na televisão, que falamos no rádio, que estamos toda hora na internet, a gente não conhece as pessoas, mas as pessoas conhecem a gente. Você tem que ter cuidado. Não abra o seu coração para qualquer um, para você não ser pisoteado, para você não ser negligenciado, para você não ser desprezado. Essa palavra é boa, não é? Essa palavra vem para ajudar a gente. Faz o que está aqui, você vai ganhar fôlego, você vai poder respirar, tá bom? Escutai, Senhor, minha voz, que minha oração suba até vós, que minhas mãos estendidas sejam minha oferenda. Escutai, Senhor, minha voz, que minha oração suba até vós, que minhas mãos estendidas sejam minha oferenda.
para o mal, para o mal. Pois é para vós, Senhor, que se voltam os meus olhos. Eu me refugio junto a vós, junto a escutai, Senhor, minha voz, que minha oração suba até vós, que minhas mãos estendidas sejam minha oferenda. Ponde, Senhor, uma guarda em minha boca, uma sentinela à porta de meus lábios. Ponde, Senhor, uma guarda em minha boca, uma sentinela à porta de meus lábios. Não deixeis o meu coração inclinar-se para o mal, para o mal. Pois é para vós, Senhor, que se voltam os meus olhos.